Temos concedido nesta noite. Fizemos uma leitura nesta noite, irmão, oficial, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, e vou ler o versículo 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deus amado, querido, soberano, desde já agradecemos pela tua santa palavra. Tu já tem falado aos nossos corações. Continua, Senhor, falando com a tua igreja, Senhor. Nos exorta para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, leitura bastante conhecida, mas eu sempre digo que a palavra de Deus, ela renova a cada manhã. A Bíblia fala de uma viúva que ela tinha perdido tinha perdido o seu marido e estava prestes a perder agora seus 2 filhos, porque o seu marido tinha deixado um débito com aquela pessoa. Irmãos, a pessoa que não teme a Deus, irmãos, é assim, irmão. Ela não pensa 2 vezes, né? Ela não quer saber da sua circunstância, não quer saber da situação que você se encontra. Ela quer saber que ela emprestou, que ela deu, mas no sentido de receber. E diz que o esposo daquela mulher, servo do Deus Altíssimo, ele veio aparecer. Por isso que eu digo, irmão, o que você tem para fazer hoje, faça, porque o amanhã só pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E colocamos o desejo nesta noite de vir para a casa do Senhor, irmão. E a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode se achar, invocai enquanto está perto. Porque eu disse, estou abreviado, irmão. O mundo cada vez mais, né, irmãos, sedutor. O mundo cada vez mais, irmãos, convidando até a igreja, para fazer parte dos seus banquetes. Irmãos, a Bíblia diz que há caminho para o homem, parece ser direito, mas diz que é caminho de morte. E eu digo, irmão, o pecado, ele é bom. O pecado é doce, mas é doce que nem o mel. Mas o final dele, irmão, é amargo que nem fel. O pecado não tem cor, irmão. E o pecado, o cantor Jair Pires diz que o pecado não dói. O pecado não dói, não, porque se doesse ele pecava, né, irmão? Louvado seja o nome. Ele não dói. Ele chega quando você pensa que não. Se você abrir a porta, ele entra. E quando ele entra, irmão, ele vem para matar, roubar e destruir a tua paz. Mas esta mulher, ela estava passando por um processo de viuvez. Era uma viúva, ela tinha perdido o seu marido e agora está prestes de perder os seus 2 filhos, porque no tempo, irmão, da lei, existia, se a família deixasse algum débito, ou o parente viesse morrer, era pela lei, a pessoa, os filhos, trabalhava até pagar aquela dívida. E a gente observa que este credor, irmão, ele não tem misericórdia, ele não tem amor. Sabe que o provedor morreu, e ela só tinha seus 2 filhos como um recurso de estar de pé. Aí chega alguém e quer tirar. Mas é interessante, irmão, que ela vai recorrer. Refúgio não é na casa da vizinha, refúgio não é diante do governador, é diante do seu prefeito. Esse prefeito tem misericórdia, atenta a minha situação, o juiz iníquo. A gente vê também na justiça da passagem: eu vou ver a
dar vitória a esta mulher. Vou eu ver a situação dela, para deixar de me molestar, de me importunar. Deus não é assim. E esta mulher não foi buscar refúgio no homem, ela foi buscar refúgio na casa do Senhor, com o homem de Deus. E quando chegou no homem de Deus, ela contou o seu problema, a sua situação. Observe, irmão, tem situação que você está vivenciando, que você não deve nem compartilhar com o seu vizinho. Tem situação que Deus coloca você, que é você e Deus. Tem situação que é você e Deus. É Deus trabalhando, é Deus ajustando, é Deus apertando, é Deus modelando, é Deus quebrando, é Deus, irmão, é Deus. E Ele tem a sua maneira de trabalhar. E ali, irmãos, Ele ia interagir nessa situação. Mas o homem tem que abrir a porta, o homem tem que querer. E foi buscar o homem de Deus e contou a história. A quem, irmão? Ao homem de Deus. Aí Eliseu pergunta: o que é que tu tem na tua casa? Louvado seja o nome do Senhor. E diz aquela mulher: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Não tem nada, senão uma botija de azeite. Não tem nada, irmão. Tem, irmão. Ainda tem a botija. Ainda tem azeite, irmão. Se tem azeite, tem força. Aleluia. Mas o azeite está pouco. É você veio no lugar certo. Aleluia. Porque o dono do azeite, ele vai multiplicar o azeite na sua vida. E você vai sair cheia de azeite, né? Às vezes o carro está na reserva. Está na reserva, né, irmãos? Aí tem momento que você, quando abastece, o carro não vai. Mas quando você chega na casa do oleiro, chega na casa do Senhor, Ele é o nosso azeite, irmão. Azeite, irmão, simboliza, irmão, graça, simboliza Deus redimindo, simboliza unção. Então o azeite de Deus nesta noite, Ele vai estar nos ajudando, nos fortalecendo, nos cicatrizando. O azeite também ele faz cicatrizar a ferida. E esta mulher estava com uma ferida muito grande, perdeu seu marido, agora está prestes a perder seus 2 filhos. E ele pergunta: o que é de fazer? O que é que tu tem na tua casa? Ela disse: ela declarou. Aí o profeta, ele dá receita, irmão. E muitas vezes, irmãos, Deus Ele fala através da palavra, Ele fala através do louvor, e a gente passa por despercebido, não observa Deus falando, chegou do jeito e volta da mesma maneira que chegou, porque não ouviu a voz do Senhor. Aí o profeta diz para ela: agora vai, fecha a porta, vai para ti. Então ele disse: ele vai e pede para que vá ser prestado a todos os teus vizinhos. Irmão, se essa mulher não tivesse vizinho, olha, irmão, se essa mulher não fosse uma mulher flexível, se essa mulher não fosse uma mulher altruísta, irmão, sentidamente de agraciar, fosse uma mulher que ela pudesse ganhar a sua vizinhança. Não, vizinho é coisa boa, viu, irmão? Louvado seja o nome. E a Bíblia diz: se depender de vós, tenha paz com todos. Sabe por quê, irmão? Porque amanhã você pode precisar do seu vizinho, bater na porta do seu vizinho, pois não está aqui, minha vizinha. Então vizinho é coisa boa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não, vizinho gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. É porque não conhece, não tem uma intimidade, não conhece o Senhor Jesus. Mas quando conhecer o Senhor Jesus, ele vai andar como Jesus andou. Aí Deus vai fazer, Deus vai transformar. Mas eu louvo a Deus porque esta mulher tinha vizinhos, né, irmãos, para lhe poder ajudar naquele momento, porque tem coisa que é para eu fazer. Vai pedir vizinho. E tem coisa que é para Deus fazer. O que é para eu fazer, eu tenho que fazer, irmão. Primeira coisa, obedecer.
A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar, né? A cartilha do crente salvo, lavado, liberto pelo sangue de Jesus não é ABC, é obedecer. E ela obedeceu. O profeta está dando, irmão, a diretriz, está dizendo, irmão, como ela devia sair daquela situação. Aí assim, vai, pegue vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não pouco, e disse, não poucos vasos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem prazer em fazer coisas grandes, irmãos. Aleluia. A gente tem que pedir, como nossa irmã falou, pedir realmente saúde e sabedoria, e o pão de cada dia, que mais coisa Ele vai prover, né, irmão? E aquilo que a gente não pediu, irmão, Deus Ele vai acrescentar. Salomão pediu riqueza, Salomão pediu realmente prosperidade, não, irmão. Ele pediu sabedoria para entrar e sair do meio do povo de Deus, e o que ele não pediu, Deus dá. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele se agrada do coração sincero diante dele. Ele sabe a minha e a tua necessidade. Ele conhece a minha vida e a sua vida por dentro e por fora. Talvez eu não possa conhecer, mas o meu Deus, Ele conhece o homem. Sabe por quê, irmão? Ele que fez o homem, Ele está no controle de tudo, e diz um pouco mais na sua palavra. Não poucos, porque o que Deus tem para fazer, irmãos, é coisas grandes. Deus manda ver, vá no maior. Aí a pessoa fica, será que foi Deus que mandou? Vá no maior. Irmão, se Deus está mandando no maior, é no maior. Como eu já notei várias vezes aqui, a situação daquela, um testemunho de uma irmã que Deus tinha revelado para ela, está passando uma prova muito tremenda, faltando tudo em casa. Fala aqui várias vezes aqui já, faltando tudo em casa. Ela contando o ciclo de oração. E eu sempre digo assim, irmão, coisa boa a gente pega no saco, né, irmão? Quando não é da parte do irmão, no saco furado, porque para você estar levando, muitas vezes, irmãos, a gente estuda tantas coisas no dia de hoje, né? Para a gente depois não estar ali se embaraçando, irmão, né? A ovelha tem que comer comida, o pasto verde, sólido, irmão. Aleluia. E ela foi e obedeceu. Vá no maior supermercado, seja a primeira. Aí ela foi e segurou aquela palavra. Aí, mãe, ela disse que chegou 3h30 da madrugada para 4 horas esperando o supermercado abrir. Quando abriu 7 e pouco, foi 7 horas, ela pegou o carrinho e começou a encher. Encheu. Deus falou comigo. Irmão, muitas vezes Deus fala, irmão. Deus fala. Tá certo? Se Deus falou, Ele vai confirmar, irmão. Se Deus falou, Ele vai confirmar. E a mulher pegou o carrinho e começou a encher. Quando estava chegando próximo, aí chega o homem, né, irmão? Mas será que foi Deus mesmo? Né? Ele já estava cheio, já agora vai para a hora do carro. Será que foi Deus mesmo? Aí Deus fala no ouvido dela: vai, pega outro carrinho e enche até, né, em cima. Aí ela pegou outro carrinho, né? Tem as correntezinhas, e disse que enganchou assim. E começou a puxar. Foi, encheu, vem certeza, mas Deus falou, falar. Foi quando estava chegando, disse que um caixa toca uma sirene. Você sei lá, aí fica assim, parabéns. Aí ela não entendeu, senhora, o supermercado, diante dos balanços, teve grande lucro. E o dono do supermercado disse que a primeira pessoa que viesse comprar no supermercado não ia pagar nada. Parabéns, pode levar. Levou 2 carros cheios e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê, irmão? Primeiramente, ela obedeceu e creu na palavra. Não foi meninice, não veio da casa. Outra coisa, faça a prova de Deus, se é Deus está falando mesmo. Porque muitas vezes ela vem da carne, mas ela fez, Deus confirmou. Pegue outro carrinho. E ela foi, voltou, e o nome, dando, testemunhando, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora o profeta está dizendo para essa mulher: vai, pede vaso daquele irmão do teu vizinho. Se eu não for comunicar, se eu não falar com o meu vizinho, como é que vai ser, irmão? Nem da direita, nem da esquerda, nem de frente. Irmão, é batalha, irmão. E eu quero dizer nesta noite, a nossa luta, a nossa batalha, irmão, não é contra a carne, contra o sangue. Aleluia, diz o Senhor, é contra as potestades espirituais da maldade nos lugares celestiais.
que a gente está vendo, irmão, não é fato de você, né, ali realmente você se esquivar, se desviar, mas o inimigo, como falou aqui, que você não está vendo, irmão, né, é até uma covardia, é espírito, irmão. Mas a Bíblia disse que, como falou a missionária, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Sabe por quê? Porque o diabo, se ele pudesse, ele já tinha engolido você vivo, ele já tinha te destruído. Não gosta de crente. Sabe por quê, irmão? Porque o crente já foi cavalo dele, já foi prego na mão dele. Porque antes ele batia na cabeça assim que nem prega. Pá, pá. Hoje em dia Jesus tirou, libertou, transformou, deixou de ser prego. Agora você bate com a palavra. Está repreendido Satanás. Está repreendido Satanás. E você vai vencendo na palavra de Deus. Mas esta mulher, irmãos, primeira coisa, ela tem que ter vizinhos que pudesse ajudar. Porque não adianta, irmão, a gente dizer, eu não preciso de ninguém. Irmão, você precisa. Eu não preciso, eu tenho dinheiro, meu dinheiro compra tudo. Eu não preciso de ninguém. Precisa, irmão. Precisa, meu querido. É a ignorância, é a arrogância do homem. Sabe por quê? Porque até quando você morrer, alguém vai pegar você para botar no caixão. Não existe um robô, né, irmão? Alguém vai ter que pegar para botar no caixão. Foi alguém que colocou, então precisa de alguém. E para enterrar, precisa de alguém levar aquele caixão até chegar num determinado lugar para ser enterrado. Então precisa. Então a gente precisa dos nossos irmãos, precisa dos nossos vizinhos, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas Deus, ele supre em todos por todo, porque Ele é Senhor, Ele cuida do seu povo. E aquela mulher segurou a palavra ao profeta, da determinação, diz para ela, vai, pede para ti, não poucos vasos. Então, agora vem cá, agora peraí, entra, porque tem coisa, irmão, tem oração que você pode orar. Jesus, Senhor abençoa meu vizinho, Jesus abençoa minha mãe, Jesus abençoa meu filho, Jesus abre uma porta, mas tem oração que é você e Deus. Tem oração que é você e Deus. Aí o profeta diz, agora vai e fecha a porta. Sabe por quê, irmão? Para você não ficar distraído, para você não perder o tempo da bênção de Deus na sua vida. Porque se a porta estiver aberta, irmão, você vai ficar distraído. Aí Deus, o profeta vai e fecha a porta. Diz assim, vai e fecha a porta sobre ti e dê o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte do que estiver cheio. Primeiro passo é ter credibilidade onde mora, com seus vizinhos. Segundo passo é pedir emprestado. Terceiro passo, fechar a porta, porque tem mistério que é você e Deus. Deus vai fazer na sua vida. E quando você fecha a porta do mundo, você não vai ficar distraído. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, quando começa a derramar o seu azeite, irmãos, aí de repente passa o lado do mundo, o azeite sai derramando, está no lugar errado. Azeite de Deus, irmão, é coisa preciosa. O azeite de Deus não é para ser desprezível, irmão. E a gente, como vaso de Deus, tem que estar no lugar certo para estar recebendo o azeite dele sobre as nossas candeias. Estamos no lugar certo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vem enchendo, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo, amanhã Deus está te usando, Deus está te usando como um vaso nas suas mãos, e agora você está pregando a palavra de Deus. Sabe quem faz isso, irmão? É o Senhor. E ela foi, obedeceu, mandou os filhos, pediu o vaso. Ela não aceitou, porque mãe, irmão, mãe não abre mão dos seus filhos. Mãe se compadece, tem um pão, tem 2 filhos, pega o pão, parte no meio, dá os 2 filhos. Muita gente fica até com fome, mas ela quer que os seus filhos se alimentem. Ela pensa nos seus filhos do que nela. Mãe não é aquela que faz, mãe não é aquela que gera, mãe é aquela que cuida, é aquela que educa, é aquela que
Louvado seja o nome do Senhor. Porque mãe não é só fazer e botar no mundo, não, irmão. Mãe é aquela que, desde o processo, desde o nascimento e depois honra tudo, é ela na vida do seu filho. O seu filho é completamente dependente dela, irmão. Ela é a Mulher Maravilha. Vou dizer a minha mãe, vou dizer a minha mãe, porque a mãe é protetora. Mãe colhe, mãe cuida, mãe zela, mãe protege, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é ter mãe. Mãe, irmão, é coisa boa. Louvado, se você tem mãe, agradeça a Deus. Levante a mão, porque ainda você tem uma mãe, está pertinho de você, para que você possa estar sentindo o calor, né, da sua mãe. Porque sabemos que tudo é passageiro neste mundo, irmão. Não estamos aqui para semente. E aquela mulher foi, seu filho trouxe os vasos, e quando ela trouxe o azeite, irmão, observe, era um azeite na botija, um pouquinho assim, e começou a pegar um vaso, outro vizinho começou a pedir emprestado, começou a enchia, traga outro, enchia, traga outro, enchia, traga outro, enchia, traga outro, enchia, traga outro. Aí alguém falou, acabou-se os vasos, e diz a palavra que o azeite estancou imediatamente. Sabe por quê, irmão? Porque as bênçãos de Deus não são desprezíveis, não. Pode faltar vaso para Deus derramar da sua graça, pode faltar vaso aqui para Deus levantar, mas nunca vai faltar o óleo de Deus na minha vida e na sua vida, se você estiver no lugar certo. Aleluia, para receber. Interessante, irmão, que aquela mulher, depois que ela encheu o azeite daquele tempo, irmão, servia para muitas coisas. Uma das coisas também, irmãos, era que para botar atar na ferida, irmão. Azeite era muito precioso em várias áreas, irmãos. E ela foi, Deus derramou a sua bênção. Aí, qual é o papel agora, irmão? É de voltar à casa do Senhor e saber as coordenadas do porquê Deus abençoa. Como é que eu devo fazer nessa situação? Aí diz que no versículo 6, então veio ela e o fez saber, versículo 7, ela fez saber o homem de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Observe, o profeta diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Irmãos, Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de providência. Aquela viúva, ela não foi desamparada, ela não foi encostada, achava que estava só, mas Deus estava no controle, porque ela foi buscar ajuda divina, e Deus mudou o quadro dela, mudou a vida dela, ela pagou a sua dívida, os seus filhos não ficaram como devedor, e agora tu e teus filhos vivem do resto. Deus faz assim, do pouco Ele faz muito na minha vida e na sua vida, amém? Meus irmãos, Deus abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus.